Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 13 e verso 14. Eu vou ler a partir do verso 8, para nós entendermos um pouco melhor o texto. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos repetir o verso 14 todos juntos? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, pela Tua majestade, pelos Teus atributos, porque o Senhor, de fato, é soberano, governador deste universo, e tem assistido, ó Pai, a Tua igreja durante este período, ó Pai, em que passamos aqui neste mundo. Nós te suplicamos, ó Pai, por este momento da exposição da Tua palavra, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa suprir as deficiências do pregador e possa também, ó Pai, trabalhar no coração dos ouvintes, para que eles possam receber, ó Pai, a Tua palavra com obediência, com fé e com alegria. Que o Senhor nos abençoe, continue, ó Pai, nos guardando durante todo este culto. É o que nós te oramos, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia nos informa, nos revela, que a primeira vinda de Cristo a esse mundo foi um período marcado por diversas manifestações sobrenaturais. Do início ao fim do período em que Cristo esteve entre nós, foi um período caracterizado por ocorrências extraordinárias. Então nós temos, segundo o relato das Escrituras, que a primeira vinda de Cristo ao mundo ela foi iniciada com uma concepção sobrenatural, operada pelo Santo Espírito de Deus. Nós tivemos então o nascimento virginal de Jesus. E a primeira vinda de Cristo neste mundo ela foi encerrada também com um evento sobrenatural, a ascensão de Cristo. Cristo termina o seu ministério terreno com uma ascensão sobrenatural. E na realidade, meus irmãos, todas essas manifestações sobrenaturais, místicas, que caracterizaram a vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua ascensão, essas manifestações, elas têm como uma das suas finalidades servir como que espécies de sinais divinos, selos celestiais da aprovação divina sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. E uma das variedades, um dos tipos dessas ocorrências sobrenaturais que caracterizaram o período em que o Verbo esteve encarnado entre nós foram as aparições angelicais. Aliás, os grandes eventos relacionados à obra redentora de Cristo, com exceção da sua morte, todos esses eventos eles foram marcados pelas manifestações angelicais. Seu nascimento, a sua tentação, a sua ressurreição, a sua ascensão, todos esses eventos cruciais contaram com a participação das figuras angelicais. Mas é interessante observar, meus irmãos, que dentre todos esses eventos que contaram com a participação angelical, apenas
no relato do nascimento de Jesus, nós vamos encontrar os anjos exercendo essa atividade peculiar do louvor, da adoração. A Bíblia, ela não nos informa que os anjos desceram à terra e cantaram por ocasião da ascensão de Jesus. A Bíblia também não nos informa que os anjos cantaram por ocasião da ressurreição de Jesus. Mas o Evangelho de Lucas nos informa que os anjos louvaram a Deus por ocasião do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo. E esse registro, meus irmãos, desse cântico angelical, desse coral de anjos, por ocasião do nascimento de Jesus, ele é narrado apenas aqui, no Evangelho de Lucas. Lucas, dentre todos os 4 evangelistas, ele é o mais descritivo, é o mais minucioso no que diz respeito à narrativa dos acontecimentos que envolveram o nascimento de Jesus. E, na verdade, meus irmãos, o Evangelho de Lucas, apesar de ele ser um dos evangelhos sinóticos, junto com Mateus e Marcos, ele é conhecido, ele é caracterizado por singularidades. Por exemplo, nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui na igreja, nas reuniões de quartas-feiras, não faz muito tempo, no Evangelho de Lucas, e nós aprendemos que o Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho da oração. Lucas, ele falou mais sobre oração do que qualquer outro evangelista. Lucas e o seu Evangelho, ele enfatiza a vida de oração de Jesus. Mas Lucas é também conhecido por ser um evangelho cantante. O livro de Lucas, ele começa com 5 cânticos. Lucas registra, meus irmãos, nada menos do que 5 hinos de louvor, 5 belíssimos hinos da fé cristã. E todos esses cânticos, todos esses hinos que estão registrados em Lucas, eles estão relacionados pouco antes, imediatamente depois, ou um pouco mais depois, a esse evento do nascimento de Jesus. Nós temos lá em Lucas, no capítulo 1, do verso 42 a 45, o cântico de Isabel, conhecido como Beatitude. Isabel, cheia do Espírito Santo, o texto fala, proferiu esse cântico. No verso 46 a 55, nós temos o cântico de Maria, mais conhecido, Magnificat. No verso 68 a 79, nós temos o cântico de Zacarias, Benedictus. No capítulo 2, no verso 14, a passagem que nós lemos, nós temos o cântico dos anjos, Gloria in excelsis Deo. E por fim, no capítulo 2, no verso 29 a 32, nós temos o cântico de Simeão, Nunc dimittis. O título desses cânticos, eles são conhecidos pela sua tradução em latim, a versão da Vulgata, que é a tradução latina da Bíblia. Então, quando nós vemos aí Beatitude, Magnificar, é porque essa palavra, ela inicia a passagem na versão latina. Beatitude, bem-aventurada. Magnificar tem o sentido de dizer que Maria engrandece, exalta, magnifica a Deus. Então, meus irmãos, esses relatos, eles nos mostram que, desde o primeiro Natal, a alegria pela chegada do Salvador, ela foi traduzida por esses personagens através da música, do canto, do louvor. E o Cântico dos Anjos foi o primeiro coral. Na realidade, Isabel canta em solo, Maria canta em solo, Zacarias canta em solo, e os anjos fazem diferente. Eles cantam em coro, coral angelical. Assim, meus irmãos, essa passagem, eu gostaria de destacar isso. Nós acabamos de ler. E também essas outras passagens que eu mencionei, que falam desses cânticos, elas devem fazer nós pensarmos e chegar à conclusão de que o nascimento de Jesus, a vinda de Cristo a este mundo, fez a igreja cantar. Fez os santos cantarem. E não apenas a igreja visível, mas também a igreja invisível. O nascimento de Jesus despertou
até mesmo o louvor da igreja angelical. Portanto, meus irmãos, com toda certeza, a expressão de louvor de cada um desses personagens, ela tem muito a nos ensinar. E hoje à noite eu gostaria de considerar um pouco acerca do conteúdo do louvor do Cântico dos Anjos, dos cânticos que foram entoados nas campinas de Belém. Foi declamado, que foi cantado junto aos pastores na cidade de Belém por ocasião do nascimento de Jesus. E o que será, meus irmãos, que a expressão de louvor comunitária angelical ela tem a nos ensinar? Qual é a mensagem do Cântico dos Anjos? Esse cântico curto, pequeno, de um só verso. Então eu gostaria, meus irmãos, de hoje à noite, de forma breve, meditar sobre duas verdades que este cântico nos ensina. Duas lições que estão encerradas aí nesse conteúdo do louvor angelical. E a primeira verdade que o conteúdo dos cânticos nos ensina é que a vinda de Cristo ao mundo, ela confere a mais alta glória ao nome de Deus. A passagem que nós lemos, ela nos mostra que depois de um anjo ter anunciado aos pastores a boa nova, a boa notícia do nascimento de Jesus, aí no verso 11, nasceu o Salvador, o Cristo, o Messias, o Senhor. Nós vemos então que, subitamente, logo após esse anúncio, uma multidão da milícia celestial, um exército de anjos, apareceu louvando a Deus, dizendo, a primeira parte do verso, glória a Deus nas alturas. O Natal, meus irmãos, a encarnação, ela diz respeito, primeiramente, à glória de Deus. E o nascimento de Cristo, a encarnação, meus irmãos, ela é a maior manifestação da glória de Deus, do seu poder e da sua majestade. É verdade, meus irmãos, que os céus, no sentido físico, o céu visível, ele proclama a glória de Deus. O salmista diz lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. O salmista, quando compôs esse salmo, ele compôs olhando para o céu físico, para as estrelas, para o sol, para a lua, e vendo toda a grandeza, a imensidão dessa estrutura celestial, ele então disse que, e é verdade, que a criação, que o cosmo, que o céu físico, ele proclama e ele revela a glória de Deus. Mas, meus irmãos, quando o nosso Senhor Jesus, ele se tornou em carne, nosso Deus se tornou em carne, nós tivemos em Cristo a mais plena, a maior manifestação da majestade e da glória de Deus. E é por isso que os anjos cantam e conferem glória a Deus nas alturas. Nas maiores alturas. No original, a palavra que aparece é céus. Nos maiores céus, nos mais altos céus. Extrapola o céu visível. Abrange a realidade invisível, o céu angelical. Nós temos lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 9, se você quiser abrir para conferir, dizendo assim, porquanto nele habita corporalmente encarnação, toda a plenitude da divindade. Em Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então é por isso, meus irmãos, que o nascimento de Cristo, ele é primeiramente glória a Deus nas alturas. Também, meus irmãos, a glória a Deus é nas maiores alturas, porque os efeitos da encarnação e da obra da redenção que Cristo veio fazer neste mundo, ela não se limita apenas ao homem. Na realidade, a vinda de Cristo, antes de trazer paz aos homens, ela confere a mais alta glória a Deus. Então, na mensagem do Natal,
da encarnação, não há nada que traga glória para o homem. O Natal é, antes de tudo, glorificar a Deus em tudo que Jesus é. É glorificar a Deus pela obra que Jesus realizou e realiza. E os anjos reconheciam e sabiam disso. O Deus deles, dos anjos, que é também o nosso Deus, se encarnou na pessoa de Jesus. E habitou entre nós nesse mundo visível. E como Deus homem, como Deus encarnado, Jesus se tornou o cabeça não apenas da igreja visível, mas também da igreja invisível, angelical. Colossenses 2, verso 10 diz assim: Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses no capítulo 1, 15 a 20. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, meus irmãos, a criação visível e invisível, foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Então, o Natal, meus irmãos, em primeiro lugar, não é olhar para o homem, para o que ele pode receber, para o que ele pode ganhar da parte de Deus. O Natal é primeiramente olhar para Deus, para a pessoa do seu filho e ver a glória, a majestade, o poder de Deus em Cristo. Outro fato também, meus irmãos, que é interessante observarmos, é que o anúncio que foi feito do nascimento de Jesus, ele foi declarado primeiramente para os pastores. Após o efetivo nascimento de Jesus, lógico que Maria e José presenciaram, testemunharam, mas a primeira classe de pessoas que recebeu a boa notícia, a boa nova da parte do anjo, foram os pastores. O que será que isso quer dizer? Às vezes, nós temos uma ideia um tanto romântica, de quem eram os pastores. A gente vê as peças, os corais, então os pastores lá estão bem caracterizados, todos bonitinhos, parecem formidáveis. Mas, nos tempos de Jesus, os pastores, eles eram um grupo marginalizado. A literatura rabínica vai dizer que os pastores eles estavam envolvidos na venda dos animais para o sacrifício no templo. E eles, às vezes, superfaturavam a venda dos animais. Eles eram desonestos, eles eram ladrões, eles roubavam os animais uns dos outros. E eles não tinham uma boa visibilidade para a sociedade na época. Eles eram um grupo excluído, marginalizado, pobre. Por que será que Deus determinou o anúncio do nascimento de Jesus, em primeiro lugar, para os pastores? Será que Deus fez isso por acaso? Será que o anjo estava voando por ali e disse, a primeira pessoa que aparecer eu vou anunciar? Não. Nós sabemos que os anjos são mensageiros de Deus e toda e qualquer atividade angelical ela é limitada, ela é exercida sob a autoridade divina. Mas, meus irmãos, esse anúncio feito a pessoas tão marginalizadas, tão excluídas, deve nos levar a pensar de que Deus fez isso para conferir toda a glória a Ele, para que toda a glória acerca do advento, do nascimento de Jesus, fosse dedicada a Ele. A mensagem do Evangelho ela não tem nada de glória para conferir ao homem. E para nos mostrar, meus irmãos, que a glória é dele, Jesus veio ao mundo de forma humilde. Se nós formos observar os aspectos materiais, terrenos, mundanos que caracterizaram a primeira vinda de Cristo, eles foram bastante modestos, foram até precários. Jesus nasceu numa cidade pequena demais, segundo o profeta Miqueias, uma cidade inexpressiva, Belém de Judá. Nasceu numa família pobre, nasceu
num local totalmente inadequado, numa manjedoura, longe da sua cidade, Nazaré, em fuga. Perdão, em fuga não, eles tinham ido para se recensear. E ele foi anunciado primeiramente a pastores. A encarnação do Verbo, a obra de Cristo que ele consumou neste mundo, ela é para a glória de Deus nas maiores alturas. Não há nenhuma glória para mim e para você. Não há nenhuma dignidade. Você não tem nenhum mérito de estar recebendo essa boa notícia. Os personagens que estiveram envolvidos na história não tinham nenhum. Então é por isso, meus irmãos, que nós celebramos o Natal. Para, primeiramente, tributar glória a Deus nas maiores alturas. Porque Cristo, o Deus homem, é a sua obra, é a pessoa de Cristo que glorifica a Deus. E é impossível, meus irmãos, prestar mais alto grau de louvor, de glória a Deus, se nós não passarmos pela encarnação, pela pessoa de Cristo. É impossível. Você quer conferir alto grau de glória a Deus, sem Cristo é impossível. Mas a declaração do coro angelical, na segunda parte também, ela nos ensina uma segunda verdade, que é a seguinte: a vinda de Cristo ao mundo traz paz aos eleitos de Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A paz que os anjos celebram aqui, meus irmãos, nessa passagem, com o nascimento do Salvador, não é aquela paz decorrente da cessação das guerras. Porque alguns podem olhar para essa passagem e pensar que paz na terra entre os homens significa que Jesus veio acabar com a violência do mundo. Que Jesus veio acabar com as guerras militares. Todos os tipos de guerras humanas. Mas não é essa paz que está sendo referida aqui pelos anjos, meus irmãos. Existe sim um aspecto escatológico em relação à obra de Cristo que irá conferir essa paz na terra. Mas não é a paz que os anjos estão declarando em louvor aqui nessa passagem. Os anjos, eles estão se referindo, eles estão falando acerca daquela paz que se refere à cessação da pior de todas as guerras. A guerra entre os homens e Deus. Meus irmãos, a Bíblia, ela não descreve o homem apenas como morto. Se o homem tivesse apenas morto em relação a Deus, isso não seria tão ruim, porque na verdade nós teríamos um homem apenas com uma total passividade diante de Deus, né? Quanto a fazer o bem, o homem está assim morto. Ele está paralisado pelo pecado. Ele não tem condições para praticar o bem. Ele não consegue fazer o bem. Ele está inerte. O pecado imobiliza o homem. E o homem realmente não consegue fazer a vontade de Deus, não consegue agradar a Deus, não consegue cumprir os mandamentos de Deus. Então, nesse sentido, o homem realmente está morto. Mas a Bíblia nos informa, meus irmãos, que o homem em estado de pecado, ele é mais do que morto. Ele é pior do que morto. O homem em estado de pecado, quanto ao mal, ele é bem ativo. E a Bíblia coloca o homem na posição de inimigo de Deus. Então, o homem natural, ele não está, meus irmãos, apenas morto. Mas ele é um militante, ativo. Ele está empenhado na oposição contra a pessoa de Deus. Para o bem, a vontade do homem é inativa. Mas para a prática do mal, é ativíssima. E o homem, meus irmãos, ele é como se fosse não apenas um cadáver. Em casa, pensando, seria então uma figura para representar um homem nesse estado pior do que morto. Pensando um pouco, cheguei à conclusão que talvez seria uma boa figura dizer que o homem, na verdade, ele é um zumbi. Ele não é apenas um cadáver paralisado, mas como zumbi, se os irmãos assistem filmes, já viram alguma série que mostra essa figura terrível,
O zumbi, no seu estado de morte, de degradação, de decomposição, ele é ativo ainda para fazer o mal. Ele está morto, vivo para o mal. É essa a condição dos homens em relação a Deus. Então, o homem, ele não está numa posição passiva em relação a Deus, não está fazendo nada, ele não está num estado de neutralidade. O homem natural, pecador, corrompido, ele está em ativa beligerância, guerra contra o Senhor. Romanos, capítulo 8, versos 7 e 8 diz assim: o pendor da carne é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gálatas 5:17 diz que a carne milita, luta contra o Espírito. E o homem natural, as Escrituras nos dizem, ele é inimigo de Deus pelas obras malignas que ele realiza. Abram lá em Colossenses 1:21. Olha qual era o estado do homem. E a vós, outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. João, capítulo 3, verso 19 e 20, diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, luta contra a luz, que é Deus, que é Cristo. Então, meus irmãos, a paz que os anjos declararam nesse cântico é a paz decorrente da obra que Jesus realizaria na cruz do Calvário, mudando a nossa posição, a nossa condição de inimigos para amigos de Deus. E muito mais do que isso, nos tornando filhos de Deus. Então, meus irmãos, de fato, a paz que os anjos declararam naquela noite é uma paz que se constitui num presente precioso para a vida cristã. Ela é decorrente da justificação que foi operada em nós através da obra redentora de Cristo no Calvário. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então nós temos essa paz, essa tranquilidade espiritual de que aquele nosso estado de inimizade, de guerra contra Deus, aquele estado em que nós nos encontrávamos, ele foi rompido, ele foi resolvido pela pessoa de Cristo Jesus. A paz com Deus envolve também a paz de Deus. Cristo nos permitiu a paz com Deus, mas também Ele nos legou, Ele nos presenteou com a sua paz. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aquela paz não é aquela que o mundo dá, mas aquela confiança na soberania divina de que as nossas vidas estão sobre o absoluto controle de Deus. Mas nós podemos fazer também uma última observação. A quem será que essa paz se estende? Para quem ela é prometida? Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. O texto qualifica quais são os homens. A quem Ele quer bem. Essa paz, meus irmãos, declarada pelos anjos, ela é prometida àqueles a quem Deus se agrada, aos eleitos de Deus. E aqui, meus irmãos, nós devemos confiar, nos render
A verdade de que Deus, ele é soberano na escolha daqueles a quem ele concederá a sua paz. A vinda de Cristo ao mundo e a sua morte, elas tiveram como propósito a salvação apenas dos eleitos. E essa concepção, então, da paz de Deus, ela se fundamenta, ela reside no seu beneplácito, no seu favor misericordioso. Ela não se fundamenta numa suposta boa vontade humana, num mérito humano, mas ela se fundamenta nos eternos propósitos de Deus. Então, meus irmãos, quando os anjos declaram essa mensagem de paz sobre a terra entre os homens a quem Deus quer bem, isso quer dizer que Cristo veio ao mundo com o propósito efetivamente de salvar os eleitos. E não apenas de tornar possível uma salvação, uma paz em potencial. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Uma única aplicação, meus irmãos, pensando em tudo isso que nós refletimos nesta noite. A adoração, a exultação e a alegria da celebração do Natal, tributadas a Deus, são marcas da verdadeira Igreja de Cristo. É uma pena que muitos de nós, talvez ao ler essa passagem, nós não vibremos, nós não exultemos, nós não nos alegremos nas verdades contidas aqui nessa passagem. Às vezes nós queremos fugir dos excessos, né? E parece que é excesso você declarar glória a Deus, é excesso você dizer aleluia, aí parece que louvorzão. Então a gente quer fugir disso, a gente vai para o outro extremo, que também não é saudável. Parece que as nossas bocas, nossos lábios se encontram paralisados, cerrados. Parece que nós temos dificuldade de clamar como a igreja angelical clamou: glória a Deus nas maiores alturas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê a graça de nós sempre alimentarmos essas verdades como preciosas no nosso coração. Que elas não possam parecer antigas, já sem efeito, mas que elas possam despertar em nós essa alegria, essa exultação que despertou aqui no coração dos anjos, que também possa ser a nossa alegria. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós, nesta noite, reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, que por vezes não meditamos, não exultamos nessa realidade tão augusta, tão excelsa, que foi a encarnação do Filho de Deus, a vinda de Cristo a este mundo. Nós pedimos perdão, Senhor, por essa letargia espiritual, por essa frieza, por essa tristeza que não corresponde, ó Pai, ao ânimo da igreja celestial. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, desperte em nós o sentimento, aquela certeza de que a obra, de que a pessoa de Cristo é o que manifesta a tua glória, é o que traz glórias ao teu nome. E que o Senhor possa abençoar, Pai, aqueles que ainda não podem dar testemunho, Pai, não podem exultar com essas verdades. Que o Senhor, na sua soberana condução do universo, possa permitir, Senhor, agraciar com essa paz entre aqueles, ó Pai, que o Senhor determinou salvar. Nos ajuda na proclamação também dessa verdade, nos ajuda a sermos exultantes em comunicar esta boa notícia com alegria. Que o Senhor também, Senhor, tenha misericórdia, ó Pai, de todos aqueles que se encontram, Senhor, num estado de guerra, de oposição
exposta, que não se envergonham de serem chamados, de serem achados como inimigos de Deus. Tenha misericórdia, Pai, nos ajude. E que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, nos dê um restante de noite abençoado, protegido e guardados por Ti. É isso que nós te pedimos, te agradecemos e te suplicamos, com o perdão, Senhor, dos nossos pecados. Amém.